Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é a tristeza por causa do pecado. 2 Coríntios 7:10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Arrependimento é uma mudança da mente em relação ao pecado. É um profundo sentimento de tristeza por causa do pecado. Quando uma pessoa se arrepende, foi porque ela reconheceu que tudo que ela está passando, as consequências da vida dela, do mundo, das pessoas que ela ama, das pessoas que ela feriu, foi culpa do pecado. E quanto mais profundo nós entendermos o nosso pecado, mais intenso será a nossa dor. Será uma tristeza profunda, muito profunda. Somos convencidos através do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo que está lá em João 16, do 8 ao 11. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um criminoso, ele pode até se entristecer na hora que o juiz dá a sentença de um tempo determinado. Você vai ficar 10, 15, 20 anos na prisão. E ele se entristece com isso. Mas logo depois que ele vai preso, ele pode não ter se arrependido e continuar pensando e se vangloriando e imaginando, quando sair eu vou cometer isso, isso e isso. Ele vai cometer mais crimes, porque ele não se arrependeu. Ele teve remorso por um momento, naquele momento em que o juiz deu a sentença. Não foi um arrependimento verdadeiro. Não é assim a tristeza daquele que se entristece segundo Deus. Ele se entristece quando descobre o mal que fez contra a vista de Deus, contra os mandamentos de Deus. O quanto ele desagradou a Deus, o quanto ele feriu as pessoas, o quanto ele feriu a si mesmo e está sofrendo as consequências do pecado. Este
é o verdadeiro arrependimento. No caso de Judas, em Mateus 27, Mateus 27, do 3 ao 5 diz: ao romper o dia, todos os sacerdotes e anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas, ele quando viu tudo aquilo que estavam fazendo com Jesus, ele sentiu remorso, porque ele sabia que Jesus era inocente. Ele passou 3 anos juntos com Jesus e ele viu todos os milagres que Jesus fez, quantas pessoas Jesus libertou, quantas pessoas Jesus ressuscitou, todos os ensinamentos de Jesus, e ele traiu a Jesus, entregou Jesus para ser morto pelos fariseus, saduceus e escribas por 30 moedas de prata. Agora ele olhava para aquelas moedas, ele via que nenhum dinheiro valia aquilo que ele fez. E ele, indo aos sacerdotes, tentou voltar atrás. Mas os sacerdotes eram pessoas más, que queriam a todo custo, por inveja, ver a morte de Jesus. E disseram: que nos importa? Isso é contigo. Você vendeu porque você quis. Ninguém te obrigou. E Judas jogou a moeda aonde estavam os sacerdotes, no santuário, e foi e enforcou-se. Este foi um sentimento de remorso, não um arrependimento verdadeiro. Se Judas tivesse lembrado de tudo que Jesus ensinou, ele esperaria Jesus ressuscitar e pediria perdão a Jesus e sairia, pregaria o Evangelho e morreria pelo Evangelho. Mas não, ele sentiu remorso. E quanto mais ele pensava naquilo, mais aquilo
se tornava profundo a ponto de ele não aguentar e se enforcar. Em Marcos 14, dos 66 ao 72, diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-se nele. Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e ali o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez negou. E veio depois os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles. Começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desandou a chorar. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Em João 21, do 15 ao 23, nós vemos Jesus perguntando a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz que sim. Da terceira vez, Pedro fala: Senhor, tu sabe que te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro reconheceu que havia errado e procurou aquele que poderia lhe dar o perdão, Jesus Cristo. E Jesus o perdoou e Pedro se tornou novamente o líder dos 12 apóstolos. Olha como é grande o amor de Jesus. Alguém que o negou 3 vezes, Jesus coloca ele agora como líder. Porque ele caiu em si, desandou a chorar e realmente se entristeceu e se arrependeu do que havia feito. E Jesus o perdoou e o colocou de novo em um lugar de destaque. Quando nós lemos lá em Apocalipse sobre a Nova Jerusalém, nós vemos que lá estará escrito o nome de Pedro e dos outros 12 apóstolos. Olha que honra maravilhosa para um traidor que negou Jesus 3 vezes. Então, a tristeza segundo Deus, ela nos leva a uma conversão genuína, ao arrependimento e a uma nova vida. A tristeza segundo Deus, não segundo o remorso, em que a pessoa
até vai para a igreja e declara que Jesus é o seu Salvador, mas continua no pecado, não abandona o pecado. O pecado, ele vai estar sempre diante de nós, a tentação sempre vai estar diante do cristão. Mas o cristão que lê a Bíblia, que conhece a verdade, mesmo sofrendo a tentação, ele vai dizer não. Eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus. E as pessoas que já estiveram na igreja, os 16 milhões que hoje temos de desigrejados, eles, se lerem a Bíblia, entenderem a sua condição como pecadores de que precisam de Jesus Cristo, não de pastores, bispos, apóstolos e de falsos profetas que só querem dinheiro, mas verdadeiramente de Jesus Cristo, ele vai procurar uma igreja onde as pessoas não vivem só por causa do dinheiro, não vivem só na promessa, você dá 10 que tu vai ganhar 1.000, 1.000.000, Deus vai te abrir porta de emprego, Deus vai te curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Sim, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a cada um de nós cabe reconhecer verdadeiramente o pecado, nos entristecer profundamente por nossa condição de afastados de Deus e nos arrependermos e aceitarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e vivermos a verdadeira vida. E sabermos que tudo que passarmos aqui na terra, seja qualquer que for a situação ou dificuldade, vai acabar. Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que vamos deixar este corpo. E Jesus Cristo nos garantiu a salvação e a vida eterna, num lugar onde não existem mais as mazelas desta vida. Esse é o verdadeiro sentido espiritual da vida. Uma pessoa que não tem este sentido espiritual, ela vive como qualquer outra. Ela vive como ímpio, pensando só no hoje, no amanhã e no depois do amanhã. É como aquele homem que junta dinheiro, junta ouro, e no final ele morre e fica tudo aí. Então, reconheça que é pecador. Reconheça o seu pecado e o quanto você está diante de Deus. Deixe o Espírito Santo colocar dentro de você essa tristeza profunda que vem de Deus. Se arrependa e aceite a Jesus Cristo como seu único
e suficiente Salvador. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos por mais este dia que tu nos concede, Pai, e que todas as bênçãos que aconteceram, que acontecem em nossas vidas, e cada vez mais nos aproximamos do dia em que estaremos contigo para sempre, Pai. Isso graças a Jesus Cristo, gratuitamente. Muito obrigado, Pai, pelo teu imenso amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a paz esteja convosco. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.